Então, eu já tenho o meu sistema de aquecimento feito, meu solar, e não tinha, e tem um apoio elétrico, que tem a limitação da potência, né? Posso colocar um sistema de aquecimento a gás, um apoio a gás, depois de tudo feito? Sim, posso. É simples, é relativamente barato e posso sim. E tem aí só que eu preciso optar por que tipo de apoio a gás eu vou fazer. Eu faço o apoio a gás no sistema convencional, que é aquele com sistema de recirculação, põe uma bombinha, né, um termostato, uma bombinha e tiro água do boiler, passo pelo aquecedor a gás e retorno ao solar. Tá? Esse é o convencional, é o que se faz. E hoje existe uma coisa que é muito mais econômica do ponto de vista de utilização, né, ao longo do tempo, que é a utilização dos aquecedores que vêm com a inteligência, né, que é a função solar neles. O que significa isso? Esses aquecedores eles são programados para só acionarem quando a água realmente precisar de aquecimento. Caso passe água quente por eles, tá? Ou por ele, por dentro dele, ele não aciona. Esse aquecedor só liga a partir do momento que a água cai, né? A temperatura da água cai abaixo da temperatura que está digitada nele, em torno de 1, 2 graus. Aí depende da programação, depende do modelo do aquecedor. Numa situação dessas, a água do boiler terá que passar sempre por dentro do aquecedor. Talvez essa casa precise de uma pequena obra civil, alguma adaptação precisa ser feita, mas é coisa que vale a pena. E, com certeza, a utilização do aquecedor com a função solar, esse que só liga quando a água que está passando por ele atinge uma temperatura um pouco mais baixa do que a que está digitado no painel, esse é o método de aquecimento, né, ou sistema de apoio mais econômico do ponto de vista do consumo de gás. Não tem nada mais econômico que isso, porque no sistema convencional, aquele que a gente sempre utilizou até hoje, né, até pouco tempo isso se fazia, que é o da recirculação, é viável, é econômico, é eficiente, muito eficiente, mas a gente fica com água acumulada ou em um determinado momento, vamos dizer que eu necessite de 100 litros de água, ou 50, 80, ou precisava de apenas um banho. E eu precisei, no sistema convencional, precisei aquecer o boiler inteiro de 500 litros. Né? Claro que no sistema de apoio a gás convencional, a gente tenta regular a temperatura. O ideal é que a temperatura da água fique regulada num padrão não muito elevado. Procura-se fazer uma temperatura já próxima da temperatura do banho. Por quê? Porque a gente tem que priorizar o aquecimento feito pelo sol, né? Então, e se eu faço um apoio a gás com uma temperatura muito alta, o sol nunca vai ter chance de atuar, né? Então, são detalhes importantes. Mas essa nossa pequena conversa aqui, ela tem essa intenção de dizer que sim, depois que a gente já tem um solar instalado e já está usando há algum tempo, ainda é possível refazer a instalação e passar para um sistema de apoio a gás. Qual seria o objetivo disso, para finalizar essa nossa curta live sobre o assunto? Por que eu faria isso? Para conseguir um volume maior de água aquecida em menos tempo e com um custo viável. Por quê? O apoio elétrico ele tem a limitação da potência. Normalmente, os resistores elétricos eles não ultrapassam os 7,5 kW.
Existe uma legislação que envolve estrutura elétrica das casas e normalmente para se usar um resistor maior do que 7,5 kW, a estrutura, né, a fiação, tudo que diz respeito à elétrica da casa teria que ser aumentado e muitas vezes isso é inviável. E com o aquecedor a gás, ao invés desses 7,5 kW, com aquecedores médios, aí a gente chega a 30, 35 kW sem problema nenhum, ou que seja 22, 24, é muito mais do que os 7,5 da energia elétrica. E essa potência toda com um consumo, né, um gasto financeiro menor, porque o gás não é uma coisa extremamente cara, o gás é muito eficiente para a utilização.